Muito obrigado, Senhor. Nós hoje poderíamos estar orando na nossa casa, mas hoje o Senhor, Deus, nos ajudou e nos ensinou e nos mostrou que a oração ela é com o corpo. Por isso estamos aqui. Muito obrigado, meu Deus. Para nós é uma alegria quando podemos nos reunir no nome do Senhor e clamar ao Senhor, ó Deus, em oração. E também, ó Deus, receber da palavra do Senhor todo o consolo que nós tanto precisamos, meu Pai. Consola-nos, ó Deus. Não nos deixe reagir, Pai, com as nossas reações pecaminosas, que muitas vezes afloram, ó Deus. Não nos deixe responder ao mundo, ó Deus, com as nossas próprias palavras. Elas são contaminadas, ó Deus, pelo pecado. Portanto, Senhor Deus, ouve as nossas orações e fala ao nosso coração também, nos instrui, para que possamos, ó Deus, ser servos do Senhor. Então, ó Deus, nessa noite viemos para orar ao Senhor e viemos para meditar na Tua Palavra, viemos cultuar o nome do Senhor. Recebe, ó Deus, o culto que estamos prestando a Ti nesse momento. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo também. Bem, se os irmãos puderem ficar em pé mais um pouco, abram suas Bíblias em Atos, capítulo 21, do 10 ao 14. A gente tem lido bastante texto com relação a sofrimento por causa de ser cristão. Esse aí não é diferente. E talvez a gente possa até pensar num tema aí, estar pronto para sofrer pelo Evangelho. Outros temas podem ser colocados sobre essa mensagem aí que encaixa bem dentro dessa perspectiva de sofrimento por causa do nome de Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo. Atos 21, então, de 10 a 14, vocês vão perceber que é um texto que está no meio, né, de uma narrativa, de uma história, de um conto de Lucas, né, não um conto, uma história verdadeira, né, um conto verídico. Mas ele diz assim: demorando-nos ali muitos dias, um profeta chamado Ágabo desceu da Judéia. Ele veio a encontrar-se conosco, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, disse: o Espírito Santo diz, assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem este cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isso, suplicamos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: que fazeis chorando e entristecendo-me o coração? Porque estou pronto não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não se deixasse demover, desistimos e dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Amém, meus irmãos. Pode sentar. Eu queria que a gente pensasse um pouco nesse texto aí, mas contextualizando também para os dias. Nós temos orado por algumas necessidades no mundo. É claro que a gente nem consegue enxergar todas elas. Elas são grandes, elas são enormes, a gente não chega ao conhecimento. Aquilo que convém ao cristianismo ou tem a ver com o cristianismo, de uma certa forma, eles não é divulgado, tanto ao lado bom quanto o lado ruim. Não é interesse do mundo globalizado, do mundo não cristão, divulgar o cristianismo de forma alguma. E agora, meus irmãos, percebam uma grande diferença quando nós falamos de religião, né? Você vai ver as mídias, elas falam muito fácil de qualquer outra religião, quase todas, que não seja o cristianismo. Até o catolicismo entra nessa mídia também. Ele é falado positivamente. Por que eu estou dizendo isso? Por que o cristianismo ele não é propagandeado nas mídias como ele de fato é? Porque o cristianismo, ele combate o pecado. A palavra de Deus, ela condena o pecado. A palavra de Deus, ela condena a promiscuidade, né? A imoralidade, a falta de ética, todas essas questões. Mas também ela anuncia, a palavra de Deus, ela anuncia a salvação, obviamente, mas ela anuncia a condenação.
ela condena aqueles que não creem. É assim mesmo. Na verdade, condena por quê? Conhecendo a palavra, conhecendo Deus e não crendo, estão condenados. É assim que a palavra diz. Isso não interessa para a mídia, porque mexe com os prazeres das pessoas, os desejos pessoais, em contrapartida à vontade de Deus. Então, esse é um ponto bem claro para a gente entender por quê. Porque o cristianismo se opõe ao pecado que impera, de certa forma, no mundo de uma forma muito evidente. Tá? Paulo, aqui nesse texto, ele estava regressando lá para Jerusalém. Ele estava indo para Jerusalém, ele estava voltando para Jerusalém. Então, a palavra regressar está correta. Agora, nesse regresso, ele foi na sua terceira viagem missionária. Ele tinha completado 3 viagens missionárias. Ele implantou a primeira viagem, ele fez a segunda para rever as pessoas que se converteram na primeira e ampliar o trabalho, e houve uma terceira viagem também. Agora ele volta para Jerusalém, ele está na casa de Filipe, ali em Cesareia. Cesareia, um pouco mais acima de Jerusalém, a 100 e poucos quilômetros de Jerusalém. Filipe é um daqueles 7 que a gente lê lá em Atos capítulo 6, que foram escolhidos como diáconos. Olha, eles não estavam, né, ali em Jerusalém, não estavam nem em Antioquia, estavam em Cesareia. Eles não estavam fixos num lugar. Tá? Esse Filipe aí. Quando ele está ali em Cesareia, na casa de Filipe, eles estão vindo para Jerusalém, estão descansando ali. Tá? Lucas está junto, é uma comitiva, né, com Paulo. Alguns irmãos voltam com Paulo. Então vem de Jerusalém, na contramão, sobe de Jerusalém para Cesareia, ou desce, né, porque Cesareia é marítima, um profeta com o nome de Ágabo. Tá? Esse profeta com o nome de Ágabo é o mesmo que aparece lá no capítulo 11. Lá no capítulo 11, ele faz uma profecia também. Olha que interessante, né? Essas pessoas que Deus levantou num tempo em que nós não tínhamos Novo Testamento, em que o Evangelho estava se propagando, e Deus levantou muitas pessoas no nome dele para que elas profetizassem algumas coisas. E lá no capítulo 11 ele profetiza que haveria de acontecer uma fome muito grande no mundo antigo. Ele lá naquele texto mesmo, que ele profetiza falta de comida no mundo, ali mesmo ele fala que estava para acontecer naqueles dias, e Lucas já registra que aconteceu nos dias do imperador Cláudio, que foi bem próximo. Se você pegar Atos 18, próximo disso aí, lá em Atos 18, você vai encontrar a citação de Cláudio como imperador romano. Então, nesse período houve uma fome enorme no mundo todo. E esse Ágabo, que profetiza agora que Paulo seria preso, lá ele profetizou também uma grande fome no mundo antigo. E a igreja de Antioquia diz lá que ela arrecadou, olha que coisa interessante, a gente está falando dentro de um contexto de perseguição, mas estamos pegando alguns pontos que são tão importantes para nós, né? A igreja lá de Antioquia, quando começa essa fome, ela faz uma arrecadação enorme. Os discípulos iniciam isso, os discípulos lá da igreja de Antioquia, lá em cima, tá? Antioquia da Síria, mas ainda ali perto de Israel, não da Pisídia, lá perto da Turquia. E eles formam não sei quantas cestas básicas e mandam para Jerusalém. Gente, estava nos primeiros dias da igreja, a igreja estava começando. A visão que Atos descreve da prática da igreja é algo fantástico. Nós precisamos ler Atos com bastante cuidado e com lupa grande, para a gente não perder os pontos que Atos está falando, está ensinando para nós como igreja. Eles mandam e ajudam a igreja em Jerusalém. Agora ele está falando, né? Ele faz uma demonstração visível, ele pega o cinto do próprio Paulo, porque ele usa a expressão, né? E amarra os pés de Ágabo, amarra seus próprios pés e mãos com o cinto de Paulo, e ele faz uma demonstração visível, que o dono desse cinto
ele será preso e entregue nas mãos dos gentios. Isso vai acontecer, tá? Ao longo da história. Agora, a partir daqui, Paulo chega em Jerusalém. Eu estou lendo o livro de Atos, por acaso, eu estou aqui no capítulo 22, nas minhas leituras, né, no Novo Testamento, e estou justamente, está bem quente essa leitura aqui. E ele está indo agora, ele já foi preso, já foi levado a Cesareia, onde Félix o ouve, né, alguns imperadores, um rei também, ouve ele, mas ele está indo para César, lá para Roma, para ser julgado em Roma, embora ele não tenha culpa nenhuma. Essas coisas de ser julgado sem culpa não é novo, tá? É bem antigo. Ela existe há muito tempo. E as pessoas que viram isso, que Ágabo falou, conhecendo que ele de fato é um profeta de Deus, Deus usava nesse processo de profecia, eles ficam temerosos. Lucas dá a entender, ele fala, eu e os outros, né? Insiste com Paulo que não vá para Jerusalém, porque você vai ser preso. Já está notificado isso, né, pelo próprio Senhor, pelo Espírito Santo. Mas a resposta de Paulo, meus irmãos, é que ele estava pronto. Ele disse que se preciso for ir até a morte, no nome de Jesus Cristo, está no verso 13, eu estou pronto para isso. Nos chama a atenção esse nível de convicção, de certeza, de que Deus, né, estava de fato conduzindo todas as coisas. Quando ele vai ser decapitado, lá no livro de Timóteo, né, na carta de Timóteo, segunda carta, capítulo 4, lá bem no final, ele vai falar, Paulo vai para a morte resignado, ele não vai para a morte chorando, esperneando, né, amarrado, querendo voltar, gritando que todo mundo é injusto. Ele sabia que a morte dele era um processo no qual Deus seria glorificado. Deus seria glorificado. Então ele dá instruções para as pessoas, deixa instrução para Timóteo, para Tito, e chama várias pessoas com as quais ele queria instruir também para que o evangelho continuasse. Ele sabia que isso fazia parte do evangelho e da vida daqueles que servem a Deus. Isso é maravilhoso. Quando nós compreendemos isso, nós conseguimos lidar com as divergências e as contrariedades com mais facilidade. Não que nós vamos aceitar todas as coisas de uma forma natural, nós temos as nossas lutas, nossos direitos, mas quero dizer o seguinte, que Paulo sabia o ponto até onde ele podia ir e quando ele nunca podia abrir mão do serviço cristão. E aqui, embora ele soubesse disso, ele estava tranquilo. Ele falou, não, eu vou para Jerusalém. Havia propósito disso, por certo, Deus o falou. Ele estava preparado para isso. Ele tinha pregado o evangelho em todo o mundo antigo, né? Ele já tinha confirmado a fé dos irmãos, juntamente com foi Barnabé, com ele primeiro, depois foi Silas. Mas na segunda vez, quando vai com Silas, ele confirma a fé dos irmãos, aqueles que haviam se convertido no meio do caminho, na primeira viagem. Outra coisa interessante, ele passou em alguns lugares, ele ficou alguns dias e foi embora. E passou muito tempo quando ele faz a segunda viagem missionária. E aquelas pessoas que ouviu Paulo alguns dias, elas estavam firmes na fé. Isso é maravilhoso. Não é o tempo que determina a minha fé. Não é o tempo. É claro que nós crescemos com o tempo. Mas quando eu entendo o Evangelho, no momento que eu entendo, o Evangelho já é parte do meu viver, da minha vida. E quando ele retorna para Jerusalém, que está acontecendo aqui, ele mesmo diz que ele foi constrangido a isso. Essa ideia de constrangimento aí, que é como se fosse uma ordem do Espírito Santo. Aí quando vê no verso 22 do capítulo 20, aí, ele diz lá assim, ó, um pouco antes de ele falar que ele foi constrangido, aliás, no verso 22 ele fala que foi constrangido a isso, né? O Espírito Santo ordenou que ele fosse, havia propósito de Deus por trás disso. Ele expressa da seguinte maneira no verso 24, que é um texto muito conhecido por nós. A sua fé e a sua confiança em Deus. Olha só, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, o 20 e 24. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus.
Ele não mudou de uma hora para outra. Naquele dia em que no capítulo 9 ele encontra Jesus Cristo, aparece para ele, há uma conversão. Daquele dia em diante, Paulo nunca mais hesitou ou voltou às práticas antigas ou teve algum tipo de hesitação na sua vida. Ele está reafirmando aquilo que já tinha falado em Atos 20 e 24. E aí eu quis lembrar que atitudes como essas de Paulo, elas fizeram parte da história, né? E faz parte ainda hoje da história da igreja, essa entrega a Deus e o nome de Jesus Cristo. Recentemente, nos nossos dias, a gente ouve muitos relatos de servos de Deus que estão morrendo na sua fé, aonde eles estão. Muitas histórias são conhecidas. Hoje eu estava mandando uma mensagem para Milena, minha neta, né? E eu falei com ela assim, olha Milena, orientando ela como ela deve fazer o devocional dela, mas eu falei com ela assim, na sua oração, aí eu fiz, ore por vários motivos de oração, você deve orar, né? Começa agradecendo a Deus, mas depois eu disse para ela assim, ore pelos perseguidos no mundo. Mas para ela, talvez seja uma coisa muito distante. Ore pelos perseguidos no mundo. Né? E aí citei o site Portas Abertas, que é um site bem fácil dela acessar e que traz bastante informação. E na história do mundo, meus irmãos, o cristianismo sempre perseguido. Eu pus dois perseguidos aqui, bem conhecidos, que é Inácio de Antioquia. Inácio veio no ano 35, então ele pegou parte dos apóstolos, com certeza. Ele, não sei se encontrou, não sei, mas pode ter encontrado até Paulo, porque dizem que ele é um discípulo de Paulo. Ele viveu até o ano 107. E quando ele foi morto, entregue às feras e forçado a negar Jesus Cristo, ele se colocou da seguinte forma, uma expressão que ficou gravada, e antigamente se gravava mesmo, aquelas últimas palavras de alguém que estava sendo morto, entregue para os leões, nesse caso, né? Ele diz assim, trigo de Cristo, moído nos dentes das feras. Ele não foi lamentando para a morte. E não é fácil, né? Porque você é dilacerado para que as pessoas se divirtam com isso. E Policarpo de Esmirna, que é bem conhecido também, ele viveu um pouco mais depois, no ano 69, até mais ou menos lá por 140, por aí afora, viveu um longo tempo, talvez 150 e poucos. Mas a frase dele é a seguinte, por 86 anos eu servi a Cristo. Como então posso ter blasfemado contra o meu Rei e Salvador? Prossigais com tua vontade. Ele estava sendo levado estava sendo já colocado na fogueira, né, para ser queimado. E a gente vai ver depois, nos tempos da Reforma, mais recente, né? Se a gente pensar bem, meus irmãos, Pedro e João, quando a gente lê Atos, eles se alegraram, porque eles foram perseguidos por causa do nome de Cristo. Então eu quero parar por aqui. Ágabo, ele fala aquilo para Paulo e ele fez uma coisa certa. Ali, naquele momento, não era para que a igreja começasse a chorar, não vai mais, isso é um absurdo, você está fazendo um absurdo, né? Se está sendo revelado que você vai ser preso, não era isso, a revelação está certa. Não foi uma mentira. Mas Paulo está dizendo, sim, eu me sinto constrangido pelo Espírito Santo para ir. E de fato, meus irmãos, a saída e depois a prisão de Paulo em Roma, né, onde ele fica 2 anos numa casa, assim por diante, a gente vai ver quanto o evangelho cresce. Alguns dizem que nessa primeira prisão, entre ela e uma segunda prisão, é que ele possa ter chegado até a Espanha, né, com o evangelho. Com isso, meus irmãos, eu quero encerrar, a gente pensar nas orações dessa noite também. Orações próximas de nós, mas para não ficar escrevendo e esquecer outros, a gente procura sempre lembrar os nomes dos irmãos da igreja que estão enfermos e orar por eles. Saindo, meus irmãos, então, para a questão da oração pelos perseguidos no mundo, a gente vai orar hoje, né, pela Ásia. E na Ásia, meus irmãos, você sabe que na Ásia está o país número 1 de perseguição mundial. Você sabe qual que é? Coreia do Norte.
Coreia do Norte, meus irmãos. Coreia do Norte não pode falar, não pode existir. Não pode respirar. Claro que estou exagerando. É assim que é a vida lá na Coreia do Norte. Tá? E tem muita gente que protege, sabia? Que no mundo ocidental tem muita gente que protege, só que não vai para lá, né? Meus irmãos, eles perseguem, principalmente cristãos. E agora tem uma lei nova que eles criaram lá, e quem cria lá quem manda, né, uma pessoa, que alguém que seja cristão, se for encontrado em culto, em adoração, lendo Bíblia, ou qualquer coisa possível semelhante, ele vai ser condenado sem nenhum tipo não tem apelo, não existe nada que possa defendê-los. Eles vão para o campo de concentração, em alguns casos morte, mulheres sofrem, meus irmãos não queiram, lá tem a Portas Abertas, fala, leiam depois Portas Abertas, tá bom? A número 1 é a Coreia do Norte, está na Ásia. O Paquistão também está entre os 10, é a número 8. O Afeganistão é o 10º, então está entre os 10, o Afeganistão. A Índia é o 11º, a gente sabe o que está acontecendo na Índia, né? E Mianmar, 13º. Isso são perseguições extremas, perseguições severas, que a gente não dá nem para falar que é mais suave, mas é considerada uma perseguição amena a partir do 13º em diante, 14º em diante. A China é o 15º, Maldivas, aí vai, tudo até o 47. Laos, Bangladesh, Uzbequistão, Turcomenistão, Butão, Cazaquistão, Tajiquistão. Então tudo que tem quistão, não cristão, tá? Quistão, evite morar. Vietnã, Quirguistão, Brunei e assim fecha a lista da Ásia. Quase tudo na Ásia. A gente pode pensar que às vezes a Rússia deveria estar nessa lista aqui, pelo menos dos 50, mas não é. A Rússia é um país comunista de fato, mas ela tem valores cristãos, ela preserva valores cristãos ortodoxos muito forte. Então isso equilibra muito o cristianismo no país. Então, de certa forma, há uma certa liberdade ao cristianismo, vigiada, mas existe. Tá bom, meus irmãos? Só para a gente ter conhecimento, talvez você não vai guardar na sua memória, mas é bom a gente saber que no mundo há um sofrimento que nós desconhecemos como prática. Tá? E isso está entrando nos países também ocidentais. Tá? A luta contra o cristianismo ela é universal e agora ela está crescendo. Vamos orar, meus irmãos. No final eu encerro com oração.